Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula passada nós conversamos sobre os princípios dos hábitos 1, 2, 3, onde nós buscamos nos arquétipos, nos modelos, alguns personagens que representam cada um desses hábitos, né? Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre os princípios, mas hoje nós vamos falar sobre o contrário, os princípios contrários de cada um desses hábitos. Mas como assim o contrário, o princípio contrário? Eu vou explicar. Na filosofia, lá nos pré-socráticos, gosto muito de falar sobre o Heráclito, esse mesmo. O Heráclito, o pensador que fala sobre a mudança, o qual diz que a única constante da vida é a mudança, que tudo tem um fluxo constante, né? Ele fala que para que esse fluxo constante ele exista, é necessária uma força contrária. Olha só que interessante. Ele fala sobre forças contrárias. E ele fala sobre uma guerra que existe entre essas forças. Ou seja, quais seriam então essas forças contrárias que existem? Só para a gente exemplificar, nós temos o amor e nós temos o ódio. Nós temos o dia e temos a noite. Por mais que nós tenhamos tido um dia maravilhoso e nós não queremos que esse dia acabe, queremos eternizar esse dia. Não tem como. Uma força contrária faz com que a noite chega, sabe? E sabe quando nós estamos descendo a ladeira? Todo alegrinho assim, não, na descida todo santo ajuda, né? Só que nós temos que voltar. E no entanto, no retorno, nós sofremos porque tem o que? A subida. Então, olha só, gente, tudo tem seu contrário. O jovem, ele vai envelhecer e o que tá vivo vai morrer. Muito óbvio isso, né? O grande problema é que nós não prestamos atenção e não refletimos sobre essas forças contrárias que existem, né? O Heráclito, ele fala que essa força contrária é como se houvesse uma guerra. A palavra guerra em grego é chamada de polemos, né? E esse polemos, essa guerra, ela tanto significa uma guerra no sentido territorial, uma guerra como a gente está acostumados a ouvir, ou uma guerra externa, ou também uma guerra, uma batalha aqui no nosso interno. Como assim? Sabe aquele momento em que nós temos um dever para cumprir e existe uma força contrária que nos impede de fazer aquilo que deve ser feito? Essa guerra, essa batalha interna que existe aqui dentro de nós. Nesse frio, né? É tão bom a gente ficar um pouquinho mais na cama, mas pensem, se nós estamos treinando a ficar mais na cama pela manhã, quando nós retornarmos para a escola, essa guerra ao acordar vai ser muito grande, né? Então eu quero hoje falar sobre as forças contrárias que estão presentes no hábito 1, 2, 3, tá? Eu acredito que a gente fazendo essa reflexão, nós vamos conseguir perceber por que é que num dia dá bom e no outro dia dá ruim. Ou seja, num dia você aprendeu como ser proativo, tá? Você estudou o hábito 1, sabe como tomar iniciativa, sabe como ser criativo. E tudo num dia foi lindo. E aí você acha que no outro dia vai ser também essa maravilha. No entanto, não. Pode ser que não. Pode ser que você pratique o hábito 1, 2, 3 e ele funcione para você 1 mês, 2 meses, 1 ano. Mas pode ser que no momento, né? A gente nem pode falar assim de 1 mês, 2 meses, porque, como diz Heráclito, a vida está em constante mudança. A impermanência é o que está imperando nesse momento.
Então, é de extrema importância nós compreendermos que o que dá certo no momento pode não dar certo num outro momento, porque a vida ela tá em movimento e algumas coisas fogem do nosso controle, tá? E nós não temos como controlar isso. Então eu quero falar sobre essas forças contrárias que pode estar te impedindo de praticar, de compreender e realizar mesmo, colocar em ação, a princípio, esses 3 primeiros hábitos, tá? Então vamos lá, pensem comigo, recordando quais são os princípios do hábito 1, seja proativo. Então nós temos responsabilidade, temos criatividade, temos escolha e temos iniciativa. Então, por exemplo, se você der um Google aí para procurar, procure o contrário da palavra irresponsabilidade, tá? Você vai encontrar a palavra irresponsabilidade. O contrário de iniciativa é o que? Uma pessoa apática, uma pessoa inativa, uma pessoa com preguiça, sabe? Uma pessoa mais cansada, nós temos isso. Sobre a palavra preguiça, quero fazer um parênteses aqui, tá? Porque esse é um mal que acomete muitas pessoas. Só que eu acho importante nós diferenciarmos o que é preguiça, o que é cansaço, tá? Porque de repente você pode estar fazendo uma autocrítica muito severa consigo mesmo e no entanto você não tem preguiça, você tem cansaço. Olha só. O que isso significa? Se você leu demais durante o dia, se você trabalhou muito, se você realizou muitas tarefas, o que vai acontecer? O que é natural de acontecer? O seu corpo vai ficar cansado, a sua mente vai ficar cansada, então você está cansado. E no entanto, você não está com preguiça, você não tem realmente condições de fazer nenhuma outra coisa nesse momento. Não tem condições. Eu quero contar uma história aqui para vocês. É uma história do Arquimedes. O rei, ele pediu para que um ferreiro fizesse uma coroa de ouro, né? E queria que essa coroa fosse somente de ouro. Mas ele, quando recebeu a coroa, ficou um pouco em dúvida se aquela coroa tinha apenas ouro, se ele não misturou com algum outro metal, prata, bronze, alguma coisa assim. E pediu para que a pessoa mais inteligente da época pudesse falar para ele se aquela coroa era 100% de ouro. E ele chamou então quem? Ele chamou Arquimedes. Matemático, físico, astrônomo, cientista, filósofo. Arquimedes era tudo, gente. Tudo. No entanto, quando o rei solicitou que ele fizesse essa tarefa, o rei ainda disse, mas você não pode desfazer a coroa. Você tem que descobrir sem desfazer a coroa. E aí, o Arquimedes, mesmo com a sua inteligência, ele ficou preocupado. Como que eu vou descobrir a quantidade de ouro que tem aqui sem desfazer a coroa? E ele passou dias pensando sobre isso sem chegar a uma conclusão. Até que, no momento de relaxamento, no momento em que ele foi tomar um banho de banheira, quando ele pisou dentro da banheira, ele teve o insight. E aí ele saiu pelado, gritando, dizendo eureka, ou seja, descobri, né? Qual é a moral dessa história? A moral dessa história é que, muitas vezes, quando nós somos solicitados a realizar uma tarefa, de repente nós não temos visão, nós não temos o entendimento disso. Por quê? Porque nós estamos cansados, nós estamos preocupados. Então, todo e qualquer tipo de preocupação vai nos impedir de chegarmos, de conquistarmos um entendimento melhor sobre essas coisas, tá? Então eu quis fazer esse parênteses aqui, falando um pouquinho sobre a história do Arquimedes. Inclusive eu vou deixar no roteiro um vídeo que fala sobre essa história, porque é muito legal. No final ele explica a parte física, né? Como que ele descobriu, como ele desvendou, né?
Ele fez uns experimentos lá. Mas depois vocês podem pedir para que o Vinícius, né, ou em ciências, no momento certo, vocês vão entender essa parte da física. Então, eu vou deixar o vídeo só para que vocês possam aproveitar um pouco mais sobre esse conteúdo, ok? Então, voltando, nós estamos aqui no hábito 1, falando sobre o contrário do princípio iniciativa, ou seja, o contrário de iniciativa é ter preguiça. Então eu fiz esse parênteses para que a gente pudesse refletir um pouco mais sobre essa questão. Então eu peço que você utilize lá a primeira etapa do método científico, a observação, para saber se o que você tem mesmo é preguiça ou se você está cansado, ok? Então vamos lá. Então eu quero que você reflita a partir de agora sobre esses contrários, sabe? Por exemplo, o contrário de criatividade do hábito 1. Criatividade é estar totalmente sem ideia, sem imaginação, tá? Então geralmente isso também acontece, a falta de imaginação, o nosso pensamento ficar meio turvo e a preguiça também, isso pode acontecer em virtude da nossa alimentação. Esse é um outro ponto importante para que vocês possam também observar. Entendam o seguinte, que alguns alimentos, ou em excesso, ou a falta deles, pode deixar a nossa mente cansada e pode deixar a nossa mente assim mais devagar, mais preguiçosa. Então observe quando vocês fizerem alguma refeição, se você está mais com preguiça, se você está mais cansado, mais letárgico. Então é muito importante você observar isso, porque de repente você pode estar se cobrando, eu preciso ser proativo, eu preciso ser proativo, preciso ser proativo. E por um outro hábito rotineiro seu, você não está conseguindo ter criatividade, ser mais responsável, entende? Não é por um desvio assim de caráter, não é porque você não quer ser proativo, é porque as circunstâncias em outras áreas da sua vida não está te permitindo ser proativo, ok? Sobre o hábito 2, comece com o objetivo em mente. Então vamos recordar aqui quais são os princípios do hábito 2. São eles: a visão, comprometimento e propósito. Então veja, se eu não tenho visão, eu estou iludida, eu estou cega para a realidade. Se eu não tenho comprometimento, o que é que eu estou fazendo? Eu estou mais à toa, eu estou mais folgada, deixo as coisas acontecerem, eu deixo a vida levar e deixo a coisa acontecer. E se eu não tenho propósito, significa que a minha vida ela não tem muito rumo, eu não tenho sonho, eu não tenho esse propósito, esse algo maior que me motiva, que me faz com que eu fique engajado. Lembram lá no vídeo que fala sobre o Sherlock? Em que o Sherlock diz que para a gente realizar uma tarefa, é importante que nós estejamos assim engajados emocionalmente nisso que nós estamos fazendo, ok? E isso é importante para que a gente se comprometa com a tarefa, para que ela seja interessante até a finalização dela. E essa tarefa, ela tem que ser um propósito, tem que ser algo que partiu de nós, sabe? Quando eu tenho a visão, quando eu estou comprometida com algo, envolvida emocionalmente com algo, e quando eu tenho um propósito, um sonho, o que acontece? Eu realmente me sinto feliz, gera uma alegria, um contentamento muito bom, sabe? E qual é o contrário, então, de alegria? Qual é o contrário, qual é a força contrária desse contentamento? É a tristeza, é o tédio, sabe? Então, pessoal, eu acho muito interessante a gente fazer essa reflexão nessa perspectiva, porque se nós estamos tristes, nós podemos, a partir de uma decisão, né? A partir de uma reflexão, mudar isso. Então, quando fala-se assim, para eu sair da tristeza eu tenho que ficar alegre, mas como ficar alegre?
não é mágica, né? Não tem mágica nenhuma. No caso, eu precisaria ter um livro que seja interessante para mim, ou assistir uma série, ou então contemplar a natureza, mexer na terra, andar de bicicleta, fazer qualquer coisa. Ou seja, eu preciso de uma atividade, né? E até que a minha mente compreenda que aquela tristeza é por um comportamento meu mesmo. Mas eu posso mudar esse comportamento, eu tenho a escolha de mudar esse comportamento, ok? Lembrando que todas essas emoções, tristeza, alegria, elas fazem parte da vida. E quando a tristeza chega, quando o tédio ele tá imperando, aí vem uma questão. O que está acontecendo? O que é que eu estou fazendo? Ou o que é que eu não estou fazendo? Mas me disseram que fazer assim, me disseram que essa série é ótima. Tudo bem, gente, a série é ótima, mas passar o dia inteiro assistindo série ou final de semana inteiro, em algum momento, isso vai te provocar um sentimento de frustração, sabe? Então, é aquilo que o Aristóteles coloca. É o caminho do meio. Nem muito para cá e nem muito para cá. Eu sigo no caminho do meio, tá? Sobre o hábito 3. Comece com o objetivo em mente. Recordando, quais são os princípios do hábito 3? É foco, integridade, deixa eu ver aqui, disciplina e priorização. Então, são esses os princípios. Se eu não tenho foco, eu estou sendo o quê? Multitarefa. Eu estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Isso também vai provocar em mim um cansaço, uma fadiga no corpo e na mente, tá? E pode até gerar estresse, eu sendo multitarefa, tá? Se eu não tenho disciplina, a minha vida vira um caos, sabe? Fica tudo fora de ordem e aí eu não consigo me organizar para realizar as coisas. Se eu não priorizo as minhas atividades, o que está acontecendo? Eu estou procrastinando, eu estou ignorando, ou seja, chegou a tarefa, a mãe pediu para realizar uma coisa, depois. Sabe esse depois? Esse depois, em determinadas circunstâncias, ele tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se a gente cria o hábito de depois, isso é muito ruim, porque a gente se habitua a sempre procrastinar as coisas do nosso dia a dia. Então vejam, se eu tenho foco, se eu priorizo as minhas coisas, se eu tenho disciplina, se eu tenho integridade, ou seja, se eu não tenho integridade, eu estou o quê? Eu estou na mentira, né? Ou seja, eu tenho que também ser verdadeira comigo mesma. Quando eu consigo realizar e estar nesses princípios, eu tenho o quê? Eu tenho a minha vitória, né? Por isso que esses 3 primeiros hábitos se chamam de vitória pessoal. Ou seja, eu tenho sucesso, tá? E qual é o contrário de sucesso? O contrário de sucesso é fracasso, tá? Então, se eu estou sempre fracassando, se eu não estou conseguindo as coisas que eu almejo, que eu desejo, é porque eu não estou fazendo a coisa certa, né? Para que eu possa ter esse sucesso nas minhas ideias, nos meus projetos. Mas entendam, pessoal, com relação à palavra sucesso. Sucesso diz respeito a coisas muito simples, como, por exemplo, você se propôs a fazer a atividade naquele horário e fez. Isso é sucesso. Você se propôs a fazer um bolo e conseguiu. Isso é sucesso, tá? Então, longe da gente pensar nesses termos com aquele estigma de que para fazer sucesso eu preciso estar no palco, eu preciso estar na mídia, eu preciso estar bombando, as minhas redes sociais precisam ter milhões e milhões de seguidores. Não é esse sucesso que nós estamos falando. Nós estamos ainda
nesse aspecto da árvore dos 7 hábitos, nós estamos nesse aspecto da vitória pessoal, nesse âmbito que diz respeito somente a nós. Então, se eu compreendo essa força contrária que me impede de realizar os meus objetivos, de ser proativo e de ser mais focado, então eu vou começar a atuar nisso. Você pode, inclusive, aplicar o método científico em cada uma dessas forças contrárias. Se eu tenho preguiça, então eu observo em quais momentos eu fico preguiçoso e me questiono, mas por que tanta preguiça? Será que é a minha alimentação? Será que eu estou dormindo menos? Ou será que eu estou cansado? Então, pessoal, é isso que nós fazemos a partir disso tudo que a gente vem pensando e refletindo. Eu coloco tudo isso justamente porque, como eu disse no início do vídeo, às vezes nós estamos fazendo uma autocrítica muito severa e essa autocrítica, ela não é pertinente ao nosso comportamento, à nossa pessoa mesmo, ok? Então, nós ficamos por aqui hoje, né? Falando sobre os contrários de cada um dos princípios. Eu espero que vocês possam refletir um pouco mais sobre essa força contrária que muitas vezes nos impede de realizar as coisas. E entender por que num dia dá bom e por que no outro dia dá ruim. Por quê? Porque a vida é assim, porque a vida está em constante mudança, a vida é isso, a vida é mudança constante, esse fluxo de grande transformação o tempo todo. Então ficamos por aqui, fiquem com meu beijo e até a próxima!